E aí pessoal, tudo certo? Então, hoje eu decidi criar aqui, um novo quadro aqui no canal que vai ser chamado Podcast Aleatório, que eu vou basicamente escolher um tema aqui aleatório sobre cultura pop e falar sobre, dar alguns detalhes, dar uma opinião sobre. Enfim, eu vou falar sobre um assunto aleatório, assim, qualquer coisa, beleza? Então, hoje, no primeiro episódio, eu decidi falar sobre JoJo's Bizarre Adventure, ou, como eu vou chamar durante todo o vídeo, Jojo. Então, eu vou me focar nessa primeira parte aqui do podcast, falando sobre o mangá de Jojo. Depois eu vou falar um pouco sobre as outras mídias, assim, anime, OVA, essas coisas que tem ali, meio que de extra, né? Porque a obra original continua sendo um mangá, que veio muito antes, né? Diga-se de passagem, muito antes de todas as outras obras que vieram depois, né? Então, JoJo's Bizarre Adventure foi um mangá que está sendo publicado até hoje, né? Dizendo que eu falei se foi. É um mangá que está sendo publicado até hoje, desde janeiro de 87. Atualmente conta com cerca de 130, 131 volumes, que são divididos em 8 partes, que são Phantom Blood, que foi publicado de 87 a 88, Battle Tendency, de 88 a 89, Stardust Crusaders, de 89 a 92, Diamond is Unbreakable, de 92 a 95, Goodwin, de 95 a 99, Stone Ocean, de 2000 a 2003, Steel Ball Run, 2004 a 2011, e JoJolion, de 2011 até 2021. Então, eu esqueci de falar, né, que tem uma nova que é JoJoland, se não me engano, deixa eu dar uma checada, que é JoJoland. Olha, não errei, consegui não errar, ainda bem. Que é JoJoland, que já foi anunciada, não começou a ser lançada, mas já foi anunciada. Então é uma obra bem grande, né? Já tá com mais de 35 anos, né? Ela começou a ser publicada na Shonen Jump de 87 até no 2004 e depois passou para Ultra Jump de 2005 até hoje. Até hoje tá mais ou menos a metade da obra foi publicada na Shonen Jump e o resto, né, metade também da obra foi publicada na Ultra Jump. Então, ele é um mangá que se divide em duas demografias, né, que é o Shonen e o Seinen. O Shonen é para os adolescentes e o Seinen é para o pessoal mais adulto. Então, agora, depois de deixar um pouco claro assim essas partes, desde quando foi publicado, vou dar mais ou menos uma breve sinopse, né, dessa obra magnífica, né, que é escrita pelo Hirohiko Araki, qual eu infelizmente não tive o privilégio de ler tudo, né? Eu literalmente só li o volume 1 da parte 1, mas eu sei do resto, assim, que eu tô vendo anime, eu assisto muitos vídeos sobre, eu sei mais ou menos assim o básico que eu tenho que saber sobre. Eu gostaria de saber mais, mas no momento não tive acesso a muita coisa ainda. Então vou dar um breve resumo aí, que seria a obra no geral. Então, cada uma dessas partes tem um protagonista diferente, né, que é um Jojo, que é o apelido, né, desse personagem é Jojo, e ele vai acontecendo diversas coisas, né? Ele tem os amigos, né, tem os vilões, e aí a partir da terceira parte surgiu os stands, né, que são os poderes de cada um. Por exemplo, Star Platinum, Crazy Diamond, Killer Queen, deixa eu pensar mais outros aqui, The World, tem vários outros, mas são os que me vêm à mente pela primeira vez. É isso, então. E aí cada um vai tendo seus conflitos, suas lutas. No começo é bem novelona mexicana assim mesmo, mas depois a história vai evoluindo conforme as partes vão passando. Então, agora, depois de fazer esse apanhado mais geral assim da obra, eu quero fazer um certo resumo assim de
de cada uma das partes, das 8 partes. Então a gente começa com Phantom Blood, que, como eu já falei antes, foi publicado entre 1987 e 1988. Contou ali uns 5 volumes, né, englobando, né, na obra geral, englobando do volume 1 até o volume 5, e 44 capítulos no caso. Se passa na Inglaterra vitoriana, no final do século XIX, e a gente conhece o Jonathan Joestar, ou seja, o primeiro Jojo. Ele vive em uma casa muito grande, assim, ele é o único herdeiro da família Joestar, né? O pai dele está envelhecendo, assim, e não sabe quanto tempo mais ele vive. Até que chega, né, o que é meio conhecido como o invasor, né, que é o Dio Brando, né, o filho do Dario Brando, que foi um cara que, entre muitas aspas, ele era um ladrão. E aí, quando uns bons anos antes da história começar de fato, ele viu uma carruagem toda destruída, assim, tudo ferrado lá. Ele achou, bom, todo mundo morreu, eu vou saquear aqui, eu vou exercer minha profissão, vou roubar, vou saquear este negócio aqui, essa carruagem. No fim, chegou lá, de fato tinha pessoas mortas, já tinha gente morta, mas tinha 2 pessoas vivas ainda, que era o George Joestar e o seu filho, o Jonathan. E o George, ele achou que ele estava ajudando, então ele disse assim, qualquer coisa que tu precisar, tu pode contar comigo. Aí, no tempo já atual dessa história, o Dario morre e o filho dele vai para a mansão dos Joestar e decide transformar a vida do Jonathan no inferno. Então ele mata o cachorro, ele beija o amor da vida do Jonathan. É bem novelão mexicano, assim. Só que tudo muda por causa da máscara de pedra, né? Que o Jill, ele vai descobrindo assim, um pouco sobre o que faz essa máscara de pedra, porque certo dia eles têm o Jonathan e o Jill tem uma briga e o sangue do Jill faz uns negócios lá, faz um negócio na máscara que faz o Jill começar a ficar interessado nela. Então certo dia ele dá um tretão lá, o George morre lá, o Jill mata o George. E aí o Jill rejeita a humanidade, coloca o sangue do Jonathan e coloca a máscara de pedra, então vira um vampiro com diversos poderes, não sei o que. Depois disso, o Jill e o Jonathan tem uma batalha dentro da própria mansão dos Joestars, que quebra tudo lá. E aí, depois disso, fica ali o Jonathan. Ele se reencontra, né, com aquele amor dele lá de muitos anos antes. E ele encontra o que é o mestre dele, né, que é o Zeppelin, que ajuda ele a despertar o Ramon. E eles vão treinando ele. E o Jojo, o Zeppelin e o Speedwagon, eles vão atrás do Jill e vão atrás para destruir o Jill. E no fim, a gente tem um final bem audacioso, que eu não vou falar, mas pra gente todo mundo sabe, né, que aviso de spoiler aqui, né, o Jonathan morre no final da parte, o destino do Jill fica meio implícito ali, né, não sabe se ele morreu ou se não morreu. Na parte 3 a gente descobre o que de fato aconteceu com o Jill, né, que ficou só a cabeça dele, mas ele continuava vivo, porque afinal ele não era mais um humano de fato, né, ele era um vampiro. Nessa primeira parte eu consigo dar um resumo muito grande, assim, porque é a parte que eu sei mais coisas sobre. Mesmo sendo a primeira, sendo considerada assim, a piorzinha, assim, é a que eu li de fato e é a que eu mais vi episódios, assim, porque é o que eu tenho, tipo, assim, uma certa conexão, foi a parte que eu conheci, né, tipo, é que tem aquela famosa música do meme lá, o To Be Continued. É uma das partes mais conhecidas, não é uma das partes mais conhecidas atualmente, mas é uma das que eu tenho o maior carinho, assim. É uma que eu tenho muito interesse em ler inteira, né? Em rever toda ela, né? Mas, tipo assim, é uma parte que tem um desfecho muito bom, assim, o Hirohiko Araki. Ele soube, assim, mesmo fazendo a parte inteira ser um clichêzão, ser uma novelona mexicana, o final, pelo menos, tipo assim, não é um final
lá no novela mexicana, é só... Esse é um final ousado, assim, principalmente pra época ali, né, no final dos anos 80 não era muito comum matar o próprio protagonista. E, tipo assim, a história continua, tipo assim, o que vai acontecer? Mas isso a gente descobre, né, na segunda parte do Battle Tendency. O Battle Tendency engloba, né, do volume 6 até o volume 12. Então só ali 7 volumes mais ou menos. E tem 69 capítulos, então ela é um pouco maior. E ela se passa ali cerca de um pouquinho menos de 50 anos depois do final da parte 1. E a gente conhece o neto do Jonathan, que é o Joseph Joestar, nosso segundo Joe, que eu diria que é um dos mais importantes, né? Assim como o Joe da parte 3, que eu já vou comentar sobre, né? E aí a história começa em 1938 para terminar em 1939. A gente conhece o Joseph em vários personagens e eu diria que tem ali uns vilões, tem uns vilões muito bons, principalmente os Pillar Men, né, que são vários ali inimigos que o Joseph derrota ali. E tem o vilão principal ali da segunda parte, que é o Kors. Não sei se eu não lembro se eu estiver pronunciando errado, eu vou com a mágica de som eu vou colocar o nome certo, mas eu acho que é Kors. Não tem muita coisa pra eu falar sobre essa parte, porque ela não tive muita conexão com essa parte. Sinceramente eu prefiro o Joseph das partes 3 da parte 4, né? Tipo, vendo assim, quando eu vi, eu preferi o Joseph da parte 3 da parte 4 porque ele me soa muito mais maduro. Nessa aqui, tipo assim, ele tem tipo 18, 19 anos, tipo assim, ele não me soa muito maduro, assim, não acho assim, não é muito maduro, mesmo sendo mais inteligente. Ele é bem mais inteligente que o Jonathan, mas assim, ele me soa tipo assim, 100% assim, maduro, não soa. Ele só mais. Não é mais maduro, eu pensei um pouco melhor, agora é tipo. O Joseph, eu prefiro o Joseph da parte 3 e parte 4 porque ele me soa tipo, mais experiente, mais. Sei lá, eu praticamente prefiro o Joseph das partes 3 e 4. Não sei a opinião de vocês. Então, esse breve resuminho aqui da parte 2, né, Battle Tendency, vamos para que que criou, né, acho que o Jojo mais conhecido, né, que é a parte 3, Stardust Crusaders. Ela engloba dos volumes 3 até o volume 28, né, então aí são 16 volumes com 152 capítulos, né, já muito maior que Battle Tendency. E ela se passa ali 50 anos depois do fim de Battle Tendency, no final dos anos 80, e a gente tem o retorno de um vilão que eu já tinha citado antes aqui, né, que é o Diobrando, né, que ele só é conhecido só como Dio, né, ele nunca menciona assim, Diobrando, né, se chama ele de Dio, que ele tá muito mais forte. Ele basicamente tá usando o corpo do Joseph, porque ele ficou sem corpo, né, ele perdeu o corpo, ele ficou só com a cabeça dele, então ele pegou o corpo do Joseph não. Ai meu Deus. Joseph não. Jonathan. O Jonathan, não do Joseph. Não combatendo Raquel. Ele pegou o corpo do Jonathan e ele despertou o stand dele, que é o The Word. E ele acaba também fazendo isso, né? Depois de conseguir o próprio stand dele, né? Capturando usando o corpo do Jonathan, lembrando, Jonathan. Ele desperta. Outros personagens despertam um stand, né? O Joseph, a filha dele, né? A Holly Kujo, e o neto do Joseph, que é o Jojo dessa parte, né? Que é o Jotaro Kujo, que é o mais conhecido, né? A Holly, né? A filha do Joseph, é incapaz de lidar com o stand dela. E ela tem apenas 50 dias de vida, então o Jotaro, Joseph e vários aliados se unem
para derrotar o Dio, e eles vão pro Egito para derrotar o Dio. No fim, eles derrotam o Dio, matam o Dio de fato, né? Matam o Dio e aí termina, de vez, matam de vez o Dio, né? Acabando de vez, né? Com esse reinado assim de maldade que ele teve, né? Eu não tive muito contato com essa parte, mas eu gostei muito. Eu assisti só uma vez essa parte, mas eu gostei bastante dela. Eu quero muito ler ela no mangá, né? Porque a maior parte disso aqui eu acho que o único que eu li no mangá até hoje mesmo foi o Phantom Blues, né? Eu quero muito ler as outras em mangá, mas por enquanto só vi as outras em anime, né? As que tem anime, né? O resto sim, aqui eu não. O resto nem que saiu no Brasil, né? Eu só vi até onde tem aqui no anime, né? Tem o anime, e aqui o anime só até a parte 6. Que nem terminou, né? Só foi lançado metade até agora, então assim. Da parte 7 e da parte 8 eu vou falar assim, mais um resumo assim, porque eu tenho que ler primeiro pra gente rolar esse campo, porque senão 10 anos pra ter aqui no Brasil é mole, meu Deus. Pois bem, então agora vamos pra parte, né, que tem muita gente que considera a melhor. Ela é a mais longa, né, das partes de Jojo, né, que é Diamond is Unbreakable, que ela vai dos volumes 29 até 47, bastante volume, gente. 174 capítulos. Jesus Cristo. Ela se passa por volta de uns 10 anos depois dos eventos de Stardust Crusaders. E o personagem principal, o Jojo, nem é Jojo de verdade, assim, ele tem um nome, né? O nome dele é Josuke Higashikata, mas ele é um Joestar, mas ele é um Joestar bastardo, né? Porque ele é filho ilegítimo, ou mais vulgarmente bastardo, né? Do Joseph. E ele mora na cidade de Morio. E aí a gente descobre, né, que o que desperta os stands nas pessoas são tipo de arco, flecha místico, essas coisas assim. E aí em que volta o Jotaro, o Joseph também aparece um pouco ali. E o vilão principal é o serial killer Yoshikage Kira, talvez um dos vilões mais famosos, né, de Jojo, né? E é um vilão que eu quero muito ler o mangá pra ver como que é o mangá em si, né? Porque eu vi no anime e eu gostei bastante, né? E o stand dele é um stand que eu já tinha citado antes, né? Que é o Killer King. O Killer Queen. Essa é uma parte assim, que eu quero muito ler. Eu provavelmente eu vou acabar lendo por scan. Talvez um dia eu compre físico, mas provavelmente eu vou ler por scan. Então vamos pra parte, né, que é uma das mais conhecidas, né? Que é Goldwing, que é a parte 5, né? Ela engloba os volumes 47 até os 63. São 155 capítulos. Ela se passa... Dessa vez, ele não tem um corte tão grande, né? Um corte de espaçamento tão grande de uma parte para outra, né? Diferente assim, a outra, tipo, 10 anos para mais, assim. Uma era 50, outra era 5. Outra era... As duas anteriores foi 50 anos de espaço entre uma e outra. Essa aqui é 2 anos só. E ela se passa na Itália. E essa aqui é outra, assim, o personagem que posta aqui, ele é mais um Jojo porque o nome deles soam como Joe, né? Mas na verdade ao invés de ser J-O é G-I-O, que é o Giovanna, né? O conhecido, né, daquele tema muito famoso, né? Vou colocar aqui de fundo bem óbvio, né? Que ele é um filho do Dio no corpo do Jonathan. Nossa, coisa confusa, né? Mas isso aí não é um furo, porque o nascimento do Giorno ali coincide entre os acontecimentos de Battle Tennessee e de Stardust Crusaders, né? Que o Giorno nasceu ali por volta de 1985, mais ou menos, se não me engano. E ele quer
se tornar um chefe da máfia. E ele vai tipo ele vai enfrentar, né, o principal vilão dessa parte é o Diávolo, que apesar de ser um dos mais fracos fisicamente, mesmo sendo um dos mais poderosos, né, eu gosto do Diávolo. E aí no fim, né, sabe, né, o Giorno mata o Diávolo e aí vira o chefe da máfia, bem óbvio. Então vamos para um dos que se ressaltar aqui. O Giorno Giovanna é considerado não tão carismático assim, mas eu gosto dele mesmo assim. Tem gente que não considera tão carismático, assim como tem gente que não considera o Jotaro tão carismático. Ele não, de fato, assim, ele é muito porradeiro assim. O Jotaro, ele é muito porradeiro assim. Ele chega lá com o Star Plástico e só com quebra com porrada e pronto. Já o Giorno, ele é mais, assim, ele vai mais na inteligência. Agora vamos para a parte 6, Stone Ocean, que engloba dos volumes 64 até o volume 80. É um pouquinho maior que a parte 5, né? Ela tem 158 capítulos. Ela se passa 10 anos após o fim da parte 5, né? Se passa em 2011, na Flórida. E o Jojo dessa vez não é um Jojo, é uma Jojo, que é a Johnny Kujo, a filha do Jotaro Kujo. E ela é acusada de um assassinato, enviada para prisão. E só que ela descobre que lá na prisão tem várias várias pessoas que tem stand. E aí então o pai dela vai salvar da prisão assim. E aí a gente tem o vilão principal, que é o Enrico Pucci, que era um cara que já tinha conhecido o Dio e tinha se tornado leal a ele e quer criar um universo moldado na vontade dele e do Dio. Agora vamos para sétima parte, que pra mim acho que é uma das mais confusas, né, que aqui meio que dá uma virada de avesso assim na franquia Jojo, que é Steel Ball Run, que é aqui constrói uma linha do tempo alternativa, né? Ela engloba dos volumes 81 até o 104, ela é bem menorzinha que as outras ali que eu tinha citado antes. Ela vai tem 95 capítulos, já ia citar volume de novo assim, nossa. E ela se passa, como eu já falei, numa linha alternativa, em um tempo alternativa. Ela se passa em 1890, e que é o presidente dos Estados Unidos, o Fanny Valentine, realiza uma corrida de cavalos cross country, que quem ganhar vai ganhar 50 milhões de dólares. E o Valentine pretende usar a corrida para reunir as partes espalhadas de um cadáver sagrado para seus próprios fins nacionalistas. Os personagens principais são: aqui a gente tem o novo Jojo, né, o Johnny Joestar, e uma espécie de paralelo com o Zeppelin lá da parte 1, que é o Hiro Zeppelin. É uma parte assim, bem confusa, eu acho meio confusa assim, mas eu pelo menos, né, do pouco que eu li ela de scan, eu acho ela meio confusa assim, lendo pouco, eu achei ela meio confusa. Eu acho que eu tenho que de fato concluir ela pra ver se ela é tão confusa. Mas eu já ouvi falar boatos que ela é bem confusa, que ela dá uma viração, que ela meio que ferra assim bastante a linha do tempo que já estava sendo criada nas outras 6 partes. E vamos para a parte mais atual, né, que é a JoJo, que ela engloba dos números 105 até o 131, ela é um pouquinho maior que o Steel Ball Run. Ela tem 110 capítulos e ela se situa no mesmo universo, ou seja, uma linha do tempo alternativa. Ela se passa em 2012 em Moryo, é uma cidade que é a parte 4. E aqui a gente tem o personagem principal, que é o Josuke Higashikata, da linha do tempo alternativo,
que é conhecido como Gap. E tem ele só aparece assim no meio da cidade, ela só tipo, aparece enterrado assim no meio da cidade, sofrendo amnésia. E ele tenta desvendar o segredo do passado dele, enquanto é confrontado com as atividades de um sindicato de crime local. Bom, então, depois desse belo resumo assim, cheio de erros, né, mas como podcast eu vou deixar esses erros aqui, assim, porque é um negócio que é pra ser descontraído, assim, é pra falar merda, né, é pra errar isso aqui é pra errar, é um teste, gente. A gente não vai pegar nenhuma foda. É um teste, tá? Então agora, né, como eu tô percebendo que tá ficando razoavelmente longo, né, o vídeo mais longo do canal, eu quero falar assim, dar só uma passadinha geral nas séries, no anime e nos OVA. Nos anos 90 teve ali uns OVAs que adaptavam só o Estador de Cruzeiro, ainda cortando um monte de coisa. Ou seja, até as anos ali 2011, 2012, JoJo's não tinha um anime meio que propriamente dito. Então, tipo assim, é muito incomum um mangá tão famoso que o pessoal implorou para que saísse aqui no Brasil, agora tá saindo aqui no Brasil. Mas, tipo assim, é incomum um mangá tão famoso demorar tanto tempo, né? 25 anos para ter uma adaptação de anime. Mas ela veio lá em 2012 e foi sendo adaptado em arte também, assim, em partes, assim como o mangá é, né? Mesmo que o mangá originalmente não era assim, tipo, era uma história contínua. E ali o Phantom Blood, Battle Tennis, Estador de Cruzeiro, era nem se fosse arco, mas tipo, era um anime, era um mangá contínuo. E depois, conforme as edições foram passando, que se tornou um mangá dividido em partes, assim. A parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7, parte 8. Quer dizer, na verdade, a partir da parte 6, já continuou sendo lançado em parte, assim, com cada parte tendo seu próprio logotipo e não tendo mais tipo, assim, sendo relacionado a JoJo, assim. Uma vez não tendo mais tipo assim, JoJo's, vou dar um exemplo assim, JoJo's Bizarre Adventure Parte 7 Steel Ball Run, não, vai só lançado somente como Steel Ball Run, que é pra citar o JoJo, foi lançado só como JoJo. Então, aí a gente está sendo lançado até hoje, né? No momento tá na parte 6, agora em setembro lança o resto, né, dos episódios que foram lançados da parte 6. E foi isso, conforme vai passando o tempo, vai sendo anunciado as outras. E eu espero que vai sendo lançado. E para quase finalizar aqui, né, eu queria falar um pouquinho sobre JoJo Lands, né, que é o título provisório da parte 9, né, não tem assim, certo. Essa parte, né, foi confirmada em setembro de 2021, na edição de setembro de 2021, porque a Ultra Jump, que é a revista que está sendo publicada atualmente de JoJo, ela é uma revista mensal, então os capítulos são mensais agora de JoJo's. E o próprio Araki disse que ele é um título provisório, JoJo Lands é um título provisório que a parte começaria após uma certa pausa, né? Então o Araki vai dar uma pausinha e depois ele vai voltar, né, publicando JoJo Lands, por enquanto, que é o título só provisório, não se sabe se vai ser de fato o título da nona parte de JoJo's. Então depois dessa bela passada, né, principalmente sobre o mangá, né, que é o que mais me chama a atenção, eu encerro aqui, né, o primeiro episódio. Aguardo vocês para os próximos episódios de podcast aleatório. Valeu, falou, fui.